nome é Felipe Souza, sou analista de fundos imobiliários da Levante e a gente vai fazer agora um painel aqui com o Alexandre da LVBI, gestor da LVBI, da VBI Real Estate. A gente vai falar um pouco aqui sobre mercado de logística e o que a gente pode esperar agora nesse atual cenário. Primeiro, agradecer a VBI pelo convite para participar desse painel, tá? Fico muito contente aí com essa oportunidade. Isso é uma coisa que a gente tanto gosta no momento que o mercado está tão aquecido, que é segmento logístico. Então, primeiramente, obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Felipe, por estar aqui com a gente hoje. Estamos à disposição aqui para bater o papo um pouco mais do segmento logístico, que está numa retomada boa aí, com grandes oportunidades para investimento. Tá certo. Já quero começar pegando um gancho. A gente tinha uma dúvida muito grande como o segmento logístico ia performar nesse momento pós-pandemia, uma vez que durante a pandemia a gente teve uma absorção líquida de mais de 5 milhões de metros quadrados, o e-commerce foi um grande tomador de área, e depois a gente começou a ver o varejo indo um pouco mal, aumentando despesa financeira, margem caindo pela queda das vendas e diminuição de receita, e aí surgiu uma lacuna. Quem vai ocupar o espaço que antes estava sendo preenchido pelo segmento de e-commerce? E a gente viu uma absorção líquida recorde no primeiro semestre desse ano, com mais de 2 milhões de metros quadrados absorvidos, em especial do segmento de alimentos e bebidas e também do segmento de farmacêuticos. Eu queria agora uma opinião sua, uma visão em passado dos últimos 2 anos e o que você espera daqui para frente. Acho que é uma boa pergunta, porque o que a gente viu muito aí pós-pandemia, o segmento de logística tem muita oferta, vem muito galpão por aí, e o varejo, o e-commerce deu uma diminuída nos últimos 2 anos. A verdade é, nunca se entregou tanto galpão logístico como nos últimos 2 anos, e nunca se alugou tanto galpão logístico nos últimos 2 anos. É um mercado ainda muito verde, tem muito para crescer, e logística não é só e-commerce. Acho que isso é importante colocar. A logística é um segmento do mercado imobiliário, onde tem o e-commerce talvez como um terço do mercado, mas tem 2/3 que precisa de espaço, seja alimentos, o próprio varejo, a parte de hospitalar, de medicamentos, vem tomando muito espaço de logística. Ou seja, é um segmento onde atende todo o PIB, toda a parte do PIB vai precisar de um galpão logístico para fazer a distribuição. Então hoje a gente tem muito operador logístico que presta serviços para pequenas e médias empresas, né? E também grandes empresas que ficaram escanteadas, vamos chegar assim, na época do e-commerce de 2021 na pandemia, que não tinha espaço para eles, né? O e-commerce tomou todo o espaço disponível. Então é um mercado sim que vem crescendo, cresce bastante e ainda tem muita oportunidade, principalmente para galpão de boa qualidade e de alta eficiência. É até um dado que pouca gente conhece, né? O nosso mercado logístico, ele é menor do que o parque logístico de Toronto, no Canadá. Ele cabe no parque logístico de Chicago, nos Estados Unidos. E comparando com o emergente, nós somos ali 1/4 do que é o México, né? Então, de fato, a gente é um mercado logístico que ainda tem muito para crescer, muita demanda. E aí eu queria te perguntar, quais são as regiões que você vê mais valor agora no segmento logístico, onde você acha que pode ter um desempenho acima da média nacional? Na nossa cabeça, um bom empreendimento logístico tem que ser tecnicamente de alta qualidade e principalmente também localização, né? Para a logística em si, a gente sempre procura investir em empreendimentos que estejam próximos aos principais centros urbanos. Por quê? Onde tem mais demanda de galpão, o galpão tem que estar próximo do centro urbano para fazer a distribuição, né? Então a gente tem uma listinha de investimentos lá. O mercado de São Paulo é 50% do mercado brasileiro, então a gente quer estar perto de São Paulo. Mas também existem oportunidades nas principais capitais brasileiras, onde tem consumo, de ter galpão logístico, porque o estoque existente, os galpões existentes, é de muita baixa qualidade, né? Então, além de ter o galpão bem localizado, ele tem que ser eficiente, tem que ser de boa qualidade. Então, a gente procura sempre investir o mais próximo possível dos principais centros urbanos brasileiros. Por quê? Onde tem mais demanda por parte dos inquilinos e onde é mais difícil produzir. A gente quer ter ativos onde existe escassez de produto. Para quê? No mercado bom eu consigo puxar preço de aluguel, no mercado ruim sofre menos, né? Numa crise a gente sofre menos. Dentro desse cenário, existe alguma região específica que você olhe mais nesse momento, que você veja mais valor? A gente gosta muito da região metropolitana de São Paulo, né? No nosso portfólio do LVBI, por exemplo,
a gente tem a meta de pelo menos 50% dentro da região metropolitana de São Paulo. É o famoso raio 30. Né? Por quê? O mercado de logística, nos pontos que a gente presta muita atenção, o tempo de produção no galpão é relativamente curto comparado com um prédio de escritórios. A gente consegue produzir um galpão em 1, 2 anos. Então a gente tem dificuldade de medir a oferta futura. Então a gente quer ter galpões bem localizados nas cidades onde é difícil produzir. Então a gente quer estar perto de São Paulo porque é difícil produzir e é onde tem a demanda. Querendo ou não, o público consumidor do Brasil tem muita coisa aqui em São Paulo. Mas também tem gente, e tem mercado, Salvador, Curitiba, BH, que também tem muita necessidade de galpão de boa qualidade com estoque ainda mais velho. Né? Então a gente tem uma métrica lá de ficar 50% na região metropolitana de São Paulo e alinhar risco-retorno nos outros 50% de uma forma diversificada, nenhuma grande cidade, muito mais que 10%, para ter um pouco mais de retorno, onde tem um pouco mais de risco, mas ser muito específico nesses investimentos. Porque tem também muita oportunidade para melhoria de qualidade do nosso parque logístico. Como você colocou, ainda é muito pequeno, porque tem muito galpão antigo, monousuário, ineficiente. Então ainda tem a gente consegue crescer 1, 2, 3 milhões por ano, no meu entendimento, de forma tranquila, porque vai ter muito crescimento das empresas atualmente e muito flight to quality também na parte logística. Então, de um pouco que você estava falando, eu percebi muito, conforme você falava, soou no meu ouvido, barreira de entrada, escassez. São Paulo, terreno caro, um estoque limitado, barreira de entrada naturalmente, custo de construção aumentando e uma demanda. Qual que é, então por isso que você quer fazer a oferta para esse público, qual seria hoje o preço de construção de um galpão logístico, um condomínio logístico a mais, e qual seria o preço ideal para fechar essa conta? É uma boa pergunta, porque hoje a conta para você fazer um galpão logístico está quase não fechando. Né? Hoje, o custo de construção, terreno, terraplanagem, obra, é de pelo menos R$3.000 o metro, R$3.500 o metro quadrado, na região metropolitana de São Paulo. Então é uma barreira de entrada, porque o preço que se cobra na grande maioria das regiões do Brasil hoje, não fecha a conta a produzir novos galpões. Então, olhando um pouco para frente, até um pouco na questão do estoque, a gente acredita que tem uma oportunidade para quem tem ativos de qualidade de uma contínua recuperação de preço. A gente imagina que a gente deve ter uma queda de novas entregas de galpões logísticos em 24, 25, porque o alto custo de R$3.500 o metro quadrado não é remunerado no atual patamar de aluguel. Ou seja, o aluguel vai ter que subir acima da inflação para começar a fazer sentido. Então, como ainda não faz, a gente vai ter uma queda de produção e a demanda continuando forte, a taxa de vacância vai continuar baixa nos próximos meses. E com relação ao desenvolvimento em outras regiões, qual é o prêmio que vocês tentam capturar em relação a São Paulo? A gente tem uma análise que com um risco de prêmio entre 50 e 100 basis points acima do retorno de São Paulo. A gente já fez alguns cálculos que é E como é que a gente faz essa conta? De 50 e 100 basis points. Geralmente as regiões têm um pouou mais de vacância, a gente põe isso no fluxo de caixa e tem que projetar para ter pelo menos o mesmo retorno. Então a gente imagina entre 50 e 100 basis points em cima do cap rate que a gente está falando de aquisição, ou mesmo desenvolvimento. E aí vamos pegar então para trazer um pouco sobre qualidade de imóvel, porque a gente já falou de condomínio logístico, de incorporação, de região, mas agora para a gente entender um pouco sobre essa qualidade do imóvel, eu ia pedir para você conceituar para a gente quais são os principais pontos de um condomínio logístico. Um dos principais pontos é a localização, que a gente acabou falando, mas o que muito se coloca é a tal da eficiência. Né? E o que é eficiência? Logística é eficiência. Quem faz uma operação logística é eficiência barra custo. Né? O que é importante a eficiência? Basicamente, é a área de piso de galpão que ele realmente ocupa pelo preço que ele paga. Geralmente, 90%, 85% é a área de piso de galpão pela área alocável. Ninguém paga nada por aquilo que não precisa. Então, você tem muita área que não interessa, tem um pênalti no preço. Outra coisa importante, somente na parte de e-commerce, de muita movimentação de mercadoria, é o pátio de manobra, número de docas, que vai dar saída para caminhão. Né? Não adianta a gente ter um famoso piro no pires, que eu tenho um baita de um galpão e não consigo chegar no galpão de forma eficiente a distribuição das mercadorias. Então eu diria que um bom galpão é a eficiência em si, relação de ABL versus a área de piso efetualmente, pátio de manobra, número de docas, né, são coisas importantes para a movimentação. E por fim, apesar que a gente fala muito em metro quadrado, o que é importante para algum tipo de logística e estocagem é o famoso metro cúbico, porque se ele estoca, quanto mais ele alocar, mais ele estocar, menos ele paga.
Então, outras questões importantes, pé direito. Pé direito mínimo de patamar é de 12 metros de altura, porque ele paga por metro quadrado, mas se ele consegue estocar mais alto, fica mais eficiente em termos de custo. E, por fim, algumas questões técnicas que se impactam no custo da operação. Seja custo de seguro, muita questão alinhada a seguro com relação ao combate a incêndio, algumas interferências que tem no custo final do operador logístico. Ou seja, é uma engenharia de projeto, seja de ativo, seja de operação e localização, para prover o melhor serviço logístico em termos de tempo, timing de entrega e o menor custo possível. É uma combinação de tempo e dinheiro para a operação logística de qualquer tipo de inquilino que a gente tem. Então, um ponto que você falou, de todas as especificações técnicas que o condomínio logístico tem que ter para ser mais eficiente sua operação, chama muita atenção a questão do pátio de manobra, varia muito de acordo com o tipo de veículo que ele vai utilizar ali para manobrar a carga dele. Também eficiência de piso e metro cúbico, que é um insight assim, muito valioso para o investidor também começar a observar, em especial para o analista que vai ter que também analisar dessa maneira. Hoje a gente tem um piso médio aí com uma densidade de 6 toneladas por metro quadrado, né? Você vê que os locatários realmente utilizam essa eficiência toda? Você acha que poderia ser um outro nível de eficiência, talvez um piso não tão resistente? Como você enxerga essa relação? E também a questão do cross-docking, que traz eficiência para quem faz a mobilidade ali do last mile, mas talvez para quem não está com essa urgência de giro de estoque tão grande, talvez não seja tão necessário. Como que você filtra, tenta majorar preço com o last mile, com o cross-docking e a relação do piso do galpão? A gente tenta investir e desenvolver ativos imobiliários para ter o maior retorno possível. Então a gente quer ter ativos que consiga tirar o máximo de suco desse imóvel, desse tijolo, né? Como é que a gente faz isso? Provendo ativos, tendo ativos mais flexíveis possível para os diferentes tipos de inquilino. A gente nunca, o imóvel é nosso, o inquilino vem e vai. Então, galpões com piso, capacidade mais alta a partir de 5 metros, com mais docks, com mais eficiência, a gente vai conseguir alugar mais caro com o meu vizinho. Por quê? Ele vai pagar mais porque ele pode pagar mais. Eu vou cobrar mais no aluguel porque ele vai ter algum save, alguma economia numa outra linha dele, da despesa, que ele vai economizar comigo, que ele gastaria no meu vizinho. Então a gente quer ter ativos de alta qualidade, de alta eficiência, para mim conseguir ter uma rentabilidade maior, porque eu vou cobrar mais aluguel, porque ele vai economizar em outra linha de custo dele, seja em transporte, seja de eficiência, seja com funcionário. Então esse é o nosso objetivo, identificar ativos que proporcionam um retorno acima da média. E como é que a gente consegue isso? Economizando em outras linhas do P&L dele, ou seja, das receitas e despesas que ele tem na empresa dele. Deu para entender bastante sobre panorama futuro, o que é um imóvel eficiente, o que a gente pode esperar em termos de regiões e localizações, spread sobre ativos em relação a São Paulo. E agora fica impossível não comentar um pouco do LVBI. Vamos falar um pouco da foto do fundo atual, o momento dele. Foi um fundo que ao longo do ano zerou a vacância física e financeira, resolveu ali aquela questão das Americanas, conseguiu ter ali uma solução eficiente, dado todo o temor que havia em torno desse locatário. Agora a gente começa a ver um aumento do dividendo do fundo, mas a gente tem muita revisional também para os próximos 2 anos, até o final de 23, aliás, até o final de 24, 68% dos contratos deverão ser revistos. Acho que esse deve ser, nesse momento, o grande desafio do fundo. Gostaria de saber o que você pensa com relação aos preços praticados, o que você acha que a gente pode esperar, que o seu cotista pode esperar para o futuro do fundo com relação a esses contratos a serem renovados? Falando um pouco do LVBI especificamente, com base nessa estratégia que a gente montou aí, é um fundo que tem 5 anos, relativamente novo, tem 1,4 bi de PL, a gente já consegue mostrar um pouco de resultado nesse período. O LVBI teve uma vacância financeira de 1% em 5 anos. Então, dentro da estratégia de investimento que a gente teve, já começa a mostrar resultado na ocupação. O que é importante falar, alugou e a gente teve algumas saídas inesperadas, né? DHL rescindindo um contrato que a gente não esperava, sai daqui, sai dali, a gente conseguiu repor dentro do preço de aviso prévio, ou seja, não tivemos impacto financeiro, seja em vacância física, seja em vacância financeira. Aí você me pergunta, legal, alugou por quanto? A gente conseguiu repassar os reajustes e alugar os reajustes acima da inflação. Isso quer dizer, a gente teve ganho real dos nossos aluguéis.
A gente conseguiu subir, em média, 120% de IPCA. Isso média do nosso todo portfólio. Ou seja, a gente teve um incremento dos caps de compra para os caps atuais, em média de 40 basis points ao ano. Ou seja, a gente temos conseguido montar um portfólio, o fundo está em fase de crescimento, mas conseguimos montar um portfólio até agora que entregou ocupação e aumento de receita imobiliária. O que é isso? Aumento de dividendo. O que a gente pode fazer mais para o fundo? Né? Ontem ficou aí, tem expectativas ainda do fundo crescer, existe uma expectativa de fazer no curto prazo uma eventual oferta, né? Que a expectativa é adquirir novos ativos de excelente qualidade técnica, localização, de contrato, que vão agregar ainda mais esse portfólio que vem performando bem, né? E continuarmos ainda com essa expectativa de crescimento de aluguel acima de inflação. Por quê? Os nossos aluguéis hoje estão muito em linha com o mercado. O que a gente fez? A gente comprou ativos com aluguel abaixo do mercado, por isso que a gente subiu acima do IPCA. Mas olhando para frente, a gente acredita que os valores devem continuar subindo acima do IPCA. Por quê? Por causa do custo de reposição. Então a gente imagina que tem muito suco para tirar, pensando nessas revisionais, no mínimo manter o valor do IPCA com potencial incremento, né? Melhoria de portfólio com aquisição de novos ativos. Temos a expectativa de reduzir um pouco a alavancagem do fundo que hoje tem, com base no CDI, que a gente tem uma alavancagem de 150 milhões de CDI, a expectativa é de eventual redução. Tudo isso junto, existe uma expectativa de incremento dos dividendos acima do IPCA. Tem possibilidade, se conseguir colocar tudo isso, executar tudo isso, ter um incremento ainda maior do dividendo e, eventualmente, possivelmente, continuar com ganho na cota do secundário, seja no ativo que vai gerar mais retorno para o investidor, seja no aumento do dividendo, seja no eventual aumento na cota do secundário, que vem se recuperando bastante nos últimos meses. Com relação a custo de reposição, fica inevitável comentar agora sobre o fundo em específico. Deu para a gente perceber que desenvolvimento talvez não deva ser algo realizado nesse momento, em relação do preço de desenvolvimento e o preço de locação. Porém, a gente observa que o fundo hoje, a patrimonial, está na ordem de 3.300, que seria relativamente perto do custo de desenvolvimento. A gente está tendo agora a reavaliação de laudo em vários fundos, tem chamado a atenção. E eu queria saber qual que é a tua expectativa na reavaliação de laudo do PVBI, se você tem uma expectativa, ou quanto você acha que o seu portfólio deveria ter de prêmio em relação ao desenvolvimento em si. É importante comentar que a gente não discute laudo com o avaliador. É um avaliador de terceiro, a gente dá as premissas dos nossos contratos, dos ativos, vem a avaliação e a gente coloca. A impressão que eu tenho, e desses avaliadores, geralmente é bom comentar, a diferença de visão, esses avaliadores geralmente olham para trás. A gente tenta sempre prever o futuro e ver onde é o melhor investimento. Mas no caso do LVBI especificamente, a gente tem um custo médio de PL equivalente a R$ 3.300 no metro quadrado dos galpões. É o preço de custo. Então, quem compra no PL hoje, que é 115,79, está comprando um portfólio 100% alugado, com bons inquilinos, boa qualidade, bem localizado, pelo custo de produção. Então, eu entendo que é uma excelente oportunidade de você mitigar risco, comprando um ativo pronto, alugado, contratos fortes, prazo médio de 2, 3 anos, muita multa de contrato em caso de gestão antecipada, uma oportunidade de investimento para quem gosta do segmento imobiliário, ou seja, está comprando a preço de custo. Então, esse é um grande... Porque a gente bate muito assim, entre colocar dinheiro hoje do LVBI para fazer desenvolvimento e comprar pronto, vamos comprar pronto. Não tem por que tomar o risco do desenvolvimento. Acho que isso é importante colocar, né? Isso deve ficar assim? Eventualmente não, né? A gente viu nos últimos meses, numa avaliação, faz muito o fluxo de caixa descontado, onde ele leva muito em consideração a taxa de desconto. E as avaliações, como eu comentei, olhando para trás, a gente teve uma NTNB no patamar muito elevado nos últimos 6 meses. Já caiu em patamar de 100, 150 basis points. Então a expectativa, imagino eu, mantendo as condições normais de temperatura e pressão nos próximos meses, a ter uma eventual apreciação do valor patrimonial, basicamente em função do fechamento da curva da NTNB, ou seja, a taxa de descontos deveriam diminuir e esse fluxo descontado do valor presente aumentar e aí, consequentemente, aumentar o valor de avaliação dos ativos. Perfeito. Deu para entender um pouco mais aí sobre a cabeça da gestão e o que a gente pode esperar. Queria fazer aqui uma última pergunta, e ver também se alguém tem alguma pergunta para fazer, participar com a gente aqui. Gostaria de saber um pouco a sua visão sobre a questão da alavancagem em fundos imobiliários. A gente viu que algumas não foram bem feitas, algumas geraram um prejuízo para o fundo.
Não é o caso de vocês, mas naturalmente uma dívida em CDI impactou um pouco mais em despesa financeira. Qual que é a sua visão sobre a alavancagem de uma maneira geral? A gente tem uma política de alavancagem bem feita, bem estruturada, alinhada com o tático, deveria gerar valor. Acho que esse é o ponto. A alavancagem a gente faz para gerar valor. Dentro de um fundo imobiliário, a gente trata lá um patamar entre 10% até 20% de forma razoável. Nossos fundos a gente nunca passou de 15%, 18%. O limite é meio que 20%, a gente imagina, em relação ao risco-retorno. Dentro do LVBI, a gente tem uma dívida lá de 20 milhões de reais, IPCA mais 1,5%, a gente adora, deixa lá, tranquilo. Tem uma dívida CDI mais 2%, que a gente fez quando a gente comprou o ativo. Por que a gente fez essa dívida? A gente tinha mais ativo porque menos dinheiro. Então, o PL do fundo está crescendo, porque o ativo está se valorizando e o saldo devedor é o mesmo. Mas existe uma oportunidade de geração de valor. Sendo bem franco, a gente não imaginava que a Selic ia bater 3,75 quando a gente fez, né? Ninguém imaginava. Mas mesmo assim a gente gerou valor, né? Parte dessa dívida, por exemplo, foi usada para fazer a expansão de um ativo nosso em Betim para a Amazon. O retorno em cima do capital investido foi de 18%. Mesmo a dívida CDI mais 2 bateu 16%. Então mesmo essa dívida um CDI um pouco mais alta, a gente conseguiu investir de uma forma que gerou valor para o fundo. Perfeito. Eu ia falar que já ia abrir para pergunta, mas eu queria esticar ainda um pouquinho mais o painel com você, trazer alguns pontos que são relevantes. Vamos voltar um pouco aqui, discutir sobre os imóveis, os ativos em si. A relação de eficiência de DOCA, tá? Pelo imóvel, pela área disponível. Qual que você acha que seria uma boa relação que às vezes ajuda a atrair o locatário? A gente ouve muito falar de 500 metros uma DOCA. Queria saber se você concorda um pouco com isso ou não, se você tem uma outra visão. Questão também pedir para você explicar um pouco mais sobre a relação ali de segurança, a parte de incêndio do empreendimento. Geralmente uma boa relação de docas varia entre uma doca para cada 500 até 1.000 metros quadrados de galpão, né? É um número de doca adequado, você conhece que tem um bom fluxo de caminhões, de carreta, de vans para atender o cliente final, que é o inquilino no nosso caso, né? Então é uma boa relação que faz o imóvel eficiente. Dentro de você ter 50 mil metros quadrados de galpão com 10 docas, por exemplo, você vai ter dificuldade de escoar sua mercadoria. Esse é o principal motivo. A questão de segurança, incêndio, de novo, são alguns requisitos mínimos que você tem que ter para o inquilino poder operar. Uma Amazon, por exemplo, da vida, que é um dos nossos locatários, não vai operar num galpão que não tem sprinkler, combate incêndio. Então esse é o requisito mínimo, mas é importante ter também esses requisitos para reduzir o custo de operação desse inquilino, porque o seguro dele vai ficar bem mais barato, né? Então tem algumas questões técnicas de combate a incêndio, de investimento em tecnologia, que vai reduzir o custo de operação desse inquilino no seu imóvel, que aí você consegue puxar um pouco de aluguel e ter um retorno maior no seu investimento. Bom, prefeito, eu acho que seria um pouco mais disso que a gente queria conversar hoje. Você conseguiu explicar de uma maneira muito bem clara, mas eu queria agradecer pela oportunidade e parabenizar a VBI, a Pátria VBI, por essa iniciativa. Acho que esses painéis geram bastante valor para quem quer saber mais sobre logística. Acho que foi um painel muito rico, até para mim. Então, obrigado, Alexandre, obrigado, Pátria VBI, pela oportunidade. Valeu, Felipe. Obrigado a você.